Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me nesse dia em que celebramos Nossa Senhora de Fátima, refletir um pouco com vocês acerca de Santo Antônio. Afinal de contas, é um dos grandes vultos, um dos grandes nomes da Igreja e um testemunho de fé sem igual. Serve-nos a causa do reino pensar um pouco sobre ele, sobre a sua palavra, a sua obra, a sua presença, o seu testemunho em nosso meio desde sempre. A primeira coisa que eu acho importante dizer de forma preliminar, quando a gente aborda a figura de qualquer santo e deseja extrair dela uma mensagem positiva e favorável para nós, é saber o que é a santidade. Porque às vezes isso é muito confuso na nossa cabeça. Por mais que pesquisemos, por mais que leiamos, por mais que conversemos sobre temas assim, continuamos atrapalhados e confusos ainda. E lembro-me aqui de um grande humanista e filósofo, psicólogo e também espiritualista dos nossos tempos, chamado Roberto Crema, que eu tive o prazer de conhecer e estar por várias vezes lá consigo. Ele dizia assim: até onde eu posso enxergar, existem 3 tipos de seres humanos. Primeiro tipo são aqueles que nascem e morrem piores do que nasceram. São os degenerados. E há muita gente assim, infelizmente. Não só não melhoram, como pioram a sua condição. Não só não ajudam, mas atrapalham e dificultam a evolução do mundo e das pessoas. Há um segundo tipo de seres humanos, continuava ele, são aqueles que nascem e morrem iguais ao que nasceram, sem tirar e sem acrescentar nada. São os normais, eu diria os normóticos, aqueles que sofrem da patologia da normalidade, apenas se conservaram. E aqui eu me lembro, por exemplo, da parábola dos talentos. Eu diria que esses se assemelham àqueles da parábola que recebem os talentos e os enterram, para que quando o patrão chegue, eles possam desenterrá-los e dar a mesma coisa que receberam. Não investem, não melhoram, não evoluem, não fazem por onde. Não honram os talentos, os carismas, os dons, os recursos que receberam de Deus. E há um terceiro tipo de seres humanos, dizia ele, aqueles que nascem e se tornam plenamente o que são. Se tornam humanos, plenamente humanos. Realizam a sua finalidade, cumprem a sua meta, planificam-se totalmente na origem que tiveram. Assim como uma árvore se torna uma árvore, uma mangueira se torna uma mangueira, uma flor se torna uma flor, um pássaro se torna um pássaro. Realizam-se plenamente. Não são mais e não são menos, mas são tudo aquilo que foram chamados a ser. Esse é o ser humano de verdade. São aqueles que, no fundo, aceitaram o desafio da evolução, que é dado a todos nós, e evoluíram de fato.
esses são indispensáveis, são imprescindíveis, não podem faltar à vida. Porque nesse mundo há muitos animais racionais, mas há pouquíssimos seres humanos. Os animais racionais estão por aí. Alguns deles ocupam cargos importantíssimos de relevância em diversos níveis e estratificações do poder. São pessoas maravilhosas do ponto de vista da capacidade de dizer, de falar, de se expressar, de liderar humanamente falando. Mas quem foi que disse que são seres humanos? São apenas seres racionais. Desenvolver a sua capacidade racional, o seu intelecto, a sua cabeça, mas daqui para baixo já não passam, de maneira alguma, na prova da vida. Ninguém é humano só porque nasceu, só porque existe. E a gente diz, mais um ser humano. A humanidade tem que ser conspirada, tem que ser desejada, tem que ser buscada. Nós somos chamados a construir a humanidade dentro de nós o tempo inteiro, a cada dia. E quando a gente pensa que avançou, está atrasado outra vez. Dá um passo para frente, às vezes 3, 4 para trás, e é preciso estar sempre atento à necessidade diligente e urgente de construir esse ser humano que fomos chamados desde sempre a realizar na vida. Então, santo, o que é? Santo, no fundo, é o ser humano que atingiu o máximo da sua evolução, da sua potência como ser humano, e tornou-se plenamente gente, plenamente homem, plenamente mulher, plenamente humano. Abraham Maslow, que é um dos pais da psicologia humanística, muito famoso, e que não tem necessariamente nada a ver com religião, nem com espiritualidade, ele dizia, em certo sentido, apenas os santos são a humanidade. O resto dela fracassou. Se quisermos saber quem são os verdadeiros seres humanos, estudemos, olhemos atentos para a vida dos santos e das santas. E eu diria para vocês aqui, não apenas os santos da nossa tradição católica, que são muitos, variadíssimos, e têm uma riqueza imensa a nos apresentar, mas também olhemos para os santos de outras tradições, porque em todas as tradições e confissões religiosas, a gente santa, a gente plena, a gente inteira. Olhemos, inclusive, se tivermos tempo, para aqueles que não têm tradição religiosa nenhuma, os agnósticos, não estão ligados a nenhuma igreja, a nenhuma confissão de fé. Pessoas comuns que, pelo jeito de ser, encarnam esse ideal de santidade que se revela plenamente nos seres humanos inteiros. Inteiros. Precisamos olhar para a vida dos seres humanos que deram certo, que obtiveram sucesso. Não só do ponto de vista das expectativas mundanas, o que já é muito, mas sobretudo do ponto de vista da expectativa daquele que os fez, que os trouxe à vida e que a nós também nos trouxe. Madre Teresa dizia: santidade não é um privilégio de poucos, mas é uma necessidade de todos. Em certo sentido, a santidade, mais do que uma necessidade, sobretudo no mundo de hoje, é uma obrigação. A gente tem uma obrigação ética, moral, obrigação de fé para buscar essa santidade. Ou seja, para se tornar cada vez mais aquilo que a gente é, no berço, na origem, na vontade de Deus, no nascedouro do colo de Deus desde o princípio. E nesse particular de Santo Antônio, permitam-me salientar algumas características da vida dele, que são muitas, mas ficar com 2 ou 3 que talvez nos sirvam bastante na prática dos nossos dias. A primeira é que às vezes a gente não sabe que Santo Antônio foi religioso 2 vezes. Ele nem sempre foi Antônio. Ele começou a vida de padre como agostiniano e o seu nome era Fernando. Era Fernando. Morava em Lisboa. Cuidava de uma paróquia, de um paroquiato, como todo padre o faz. Um homem zeloso,
um homem inteligente, um homem que sabia colocar a sua palavra, a sua voz, admirado por muitos ali ao redor, mas também por muitos que tiveram o prazer de conhecê-lo e que viam mais de longe. Mas ele fazia o seu paroquiato, o seu trabalho pastoral normal, como responsável por um rebanho paroquial. Depois, ele conhece uns franciscanos, fica sabendo e é testemunha de um martírio de alguns monges franciscanos, frades missionários, que foram enviados por Francisco para trabalhar em Marrocos, terra muçulmana, morreram em nome da sua fé. Ele, sabedor que era dessa realidade, porque quis ir para Marrocos. Foi para Marrocos, mas adoeceu muito gravemente. Tiveram que mandá-lo de volta num barco para Lisboa. O barco desviou a sua rota e ele foi bater nas praias da Itália. Lá conheceu de fato de perto os franciscanos, conheceu o próprio Francisco de Assis e depois tornou-se franciscano. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? É que ele já era padre, já fazia o trabalho dele, já era um vocacionado. Poderia ficar por ali satisfeito, tranquilo e calmo, mas não. Ele queria mais, queria ajudar mais e melhor a humanidade, queria prestar mais serviço às pessoas, queria ser um instrumento de mais qualidade, mais qualificado, mais apurado na vocação de missão. Para nós isso é importante porque nós nunca devemos nos contentar com o bem que nós já fazemos. Podemos estar num caminho bom, um caminho reto, mas se eventualmente deslumbrarmos um caminho diferente, que possa ser melhor do que aquele em que estamos, e nos ajudar a ser mais seres humanos do ponto de vista da qualificação e da evolução pessoal, não tenhamos dúvida, mudemos de caminho, mudemos de opção, mudemos de atitude, procuremos sempre evoluir. Porque os limites da evolução são enormes, quase beiram as fronteiras do infinito. É só preciso um coração aberto e uma força de vontade. E como dizia meu irmão, não é só força de vontade que nos falta, às vezes nos falta vontade de fazer força. Então que tenhamos alguma força de vontade e também vontade de fazer alguma força para a gente construir o melhor na gente, no mundo em que nós vivemos. Depois ele foi para Marrocos, como lhes disse há pouco, adoeceu. Voltando, foi bater na Itália e lá conheceu Francisco, os franciscanos, e nunca mais deixou o seu ideal morrer. Foi um excelente pregador, um excelente testemunho de vida cristã. É tanto que Francisco de Assis o chamava de meu bispo, e era o confessor de São Francisco. São Francisco lhe confidenciava as coisas mais importantes que trazia no coração, os seus maiores sonhos e projetos. E aqui tem um detalhe: o sonho de Fernando de Bulhões, quando estava em Lisboa, era ir para Marrocos e lá cumprir sua missão. Não deu certo. Ele foi bater na Itália. Sonhou outro sonho. Foi obrigado a mudar o seu sonho. Isso para nós é muito importante, porque às vezes a gente tem sonhos na cabeça da gente. Como jovem, como criança, como mãe de família, como profissional, como cristão, a gente sonha tanta coisa boa e às vezes ficamos amarrados àquele sonho da nossa infância que um dia temos de realizar. Mas aí depois a vida dá tantas voltas e a gente não consegue realizar aquele bendito sonho. Isso não é nenhum problema. A gente sonha outro sonho, cria outro ideal, começa e envereda por outro caminho, porque não há só um caminho para chegar até Deus. Não há só um caminho para nos levar à felicidade e à realização. Há centenas, milhares, milhões deles à nossa frente. Não nos apeguemos a uma coisa só. Procuremos o que dá certo, quando as outras coisas que aparentemente dariam, não deram, não funcionaram. E nós fracassamos.
É como aquela história: não choremos o leite derramado. Procuremos ainda o restinho de leite que tiver por ali, coloquemos na vasilha, acendamos o fogo outra vez. Não percamos tempo nessa busca de melhores dias para nós o tempo inteiro. Depois, ele quis ir para Marrocos e lá cumprir a sua missão. Não deu certo. A pergunta é: onde é o lugar melhor para a gente cumprir a missão da gente? Em que situações? Com que interlocutores? Com que pessoas? Em que condições? Em qual tempo? A resposta é uma só. O melhor lugar para se fazer o bem é o lugar, de preferência, onde nós vivemos, onde nós estamos, aqui e agora. E as pessoas a quem devemos nos dirigir não são os de lá de longe, são as pessoas que Deus colocou na nossa vida também aqui e agora. E a cada momento nós temos pessoas diferentes à nossa frente e do nosso lado. Em que circunstâncias? Nas circunstâncias atuais em que nós vivemos. Às vezes a gente fica esperando um tempo ideal, as condições ideais e favoráveis para fazer o que presta. Não esperemos condições favoráveis, porque elas não acontecem nunca. As condições favoráveis nós as criamos diante do desfavorecimento que a vida nos apresenta normalmente a cada dia. A condição favorável sou eu quem faço. A oportunidade sou eu quem crio. Não existe a oportunidade para fazer as coisas que eu tenho de fazer. A oportunidade está aqui diante de nós. Cada momento é um momento oportuno. Pode haver uma dificuldade maior, mas eu também tenho inteligência, também sou esperto, também tenho criatividade. Eu também sou munido dos dons e talentos que o próprio Deus tem e passou para mim quando me criou à sua imagem e semelhança. E quando Jesus Cristo soprou o seu Espírito Santo em mim, renovou, confirmou e melhorou mais e mais essas minhas capacidades. Então, que eu possa fazer isso como Santo Antônio fez. Uma segunda característica é que ele morreu aos 36 anos, como bem sabemos. Quem olha para a vida de Santo Antônio e para a obra de Santo Antônio e não sabe com quantos anos ele morreu, a impressão que tem é que ele viveu mais de 100 anos. Porque o que ele deixou não é brincadeira, é muita coisa para caber em 36 anos. Nós temos 40, 50, 60 ou mais anos, e a grande pergunta é: o que é que eu fiz? Se eu olhar para trás, qual foi a obra que eu construí? E se eu tiver de deixar o mundo hoje, como é uma possibilidade real para todos nós, porque somos seres viventes, passíveis dessa condição de morte, qual é o nosso legado construído até agora? Qual é a herança que nós temos para deixar para as gerações vindouras? Santo Antônio, aos 36 anos, tinha realmente um legado maravilhoso que chegou até nós. E significa o quê? Que a vida não é medida pelos anos que nós vivemos, mas pela sua intensidade. É a forma de viver cada instante, cada minuto, cada momento. Aquela musicazinha que a gente canta, assim, muito normótica, nos aniversários, né? Pedindo muitas felicidades, muitos anos de vida, deveria ser o contrário. Ao invés de pedirmos anos de vida, deveríamos pedir vida para colocarmos nos nossos anos, nos anos que nos restam e que nós somos chamados a viver a cada instante. Porque é a vida que interessa, não é a quantidade dela, mas é a sua qualidade, a sua forma de expressar-se em nós. E uma última coisa, Santo Antônio era de humildade sem igual. Quando ele chegou em Roma, ele ficou muitos anos cozinhando e limpando o chão do convento. Era estrangeiro, os frades não o conheciam bem, mal sabiam da sua capacidade intelectual, mal sabiam da qualidade que ele tinha como grande pregador, e ele ficou por ali, ao longo de muito tempo, fazendo com muita humildade, mas com muita dedicação e capacidade,
competência o trabalho que lhe deram fazer. Cozinhar no convento, o tempo inteiro recluso na cozinha e nas horas vagas limpar os banheiros e as salas do convento. Quando depois ele foi descoberto pelo próprio Francisco, na sua capacidade intelectual, ele foi logo colocado para outra função, para outras missões. Aparentemente muito mais nobres, porque agora sim, era alguém que era reconhecido, valorizado, aplaudido por todo mundo por onde passava. Mas Antônio continuou da mesma forma, com a mesma inteireza, com a mesma dignidade, com a mesma atenção, com a mesma dedicação que fazia o trabalho da cozinha, fazia o trabalho do púlpito no altar. Porque, na verdade, não existe uma profissão sagrada, uma atividade sagrada superior às outras. O que existe é uma maneira sagrada, superior, digna, atenta, vigilante da gente fazer tudo aquilo que é chamado a fazer. É o ser humano quem faz a diferença, não são as coisas. Tudo aquilo que a gente pega, se fizer bem feito, com dedicação, engrandece aquilo que faz e nos engrandece também. Tudo aquilo que a gente faz mal feito, com displicência, com raiva, com nojo, ou qualquer coisa que o valha, degrada aquilo que a gente faz e degrada-nos também a nós, os fazedores. Que essas 3 características possam, dentre tantas outras, iluminar a nossa vida nesse dia 13, dedicado a esse grande santo, Santo Antônio, à sombra da presença protetora da grande mãe, Senhora de Fátima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.